Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e eu gostaria de começar esse vídeo com essa imagem, não é? Eu acho que essa imagem já pode dizer alguma coisa para vocês, tá? Beleza? E fiquem com essa imagem aqui e vamos falar do direito? Então, pessoal, estamos falando agora no início de maio, né? Hoje é início de maio de 2020 e nós estamos em meio a uma epidemia de proporções mundiais, né? De uma proporção mundial, que é uma pandemia, é o novo coronavírus, o Covid-19. E por conta disso, algumas medidas tiveram de ser adotadas para que a gente pudesse se adaptar, pudéssemos nos adaptar a essa nova condição de isolamento social. E então ocorre que aconteceram algumas coisas e como esses prazos para esse confinamento, esse prazo foi alongado, então o, algumas medidas foram tomadas, dentre elas a questão da educação, né? Como é que continuaríamos, né, essa questão da educação? Como é que continuaríamos ministrando as aulas para as crianças? E é em cima desse aspecto, né, desse aspecto educacional, é que nós vamos falar agora de um princípio constitucional, que é o princípio da isonomia, ok? Que está no texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, lá no seu artigo 5º, no caput do artigo 5º, né? Ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, assim, esse é um princípio constitucional, princípio da isonomia, ou princípio da igualdade, como queiram. Só que esse princípio da isonomia, ele tem duas vertentes. Ele tem a sua vertente formal e a sua vertente material. Então é isso que eu queria que vocês entendessem, né? Nesses tempos de pandemia, de Covid-19, em que nós precisamos dar continuidade a esse processo de educação, esse processo didático, tanto para as crianças quanto para os jovens e adultos, né? A gente fala isso de ensino fundamental até o nível superior, mestrado, doutorado. Então, para dar continuidade a esse processo de educação, então algumas coisas foram tomadas, algumas as atitudes foram tomadas. E aquela imagem bem ilustra o que ocorre hoje com relação ao acesso à educação por meio das plataformas digitais. E será que isso aí, ele traz de fato a igualdade para as pessoas? Será que de fato a gente consegue encontrar a igualdade, o princípio da isonomia, que todos são iguais perante a lei? O que seria esse igual perante a lei que a nossa Carta Magna de 88, então, tanto fala no seu artigo 5º, né, nossos direitos e garantias? Então, o que seria, então, essa isonomia? Então, vamos lá. A gente vai entender o que é essa isonomia para depois a gente fazer um parâmetro entre a isonomia formal e a material. E entender o que, de fato, é a justiça. Tá ok? Então, vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, um constitucionalista, ele editou um livro, né, sobre direito constitucional, e vamos ler aqui a definição do ministro Alexandre de Moraes sobre o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade. O que é isso para ele? A Constituição de 1988 adotou o princípio da igualdade de direitos. Entendam bem, igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão. Então, a Carta Magna de 88, ela previa uma igualdade de aptidão. Então, assim, ela queria, né, uma igualdade de direitos, queria que todos tivessem os mesmos direitos, mas ela previa, acreditava que todos tinham uma igualdade de aptidão, né, uma igualdade de possibilidades virtuais, né? Ou seja, todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei. Então, a lei precisa tratar
todos os cidadãos de igual maneira. Dessa forma, o que se veda, então, nesse princípio, o que não se admite no princípio da isonomia? São as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois o tratamento desigual, aí é que entra a diferença, ou, na verdade, o cerne da questão, o cerne da isonomia constitucional. O cerne da isonomia constitucional. Vamos lá. Pois o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de justiça. Você vai entender isso melhor quando a gente começar a fazer essa diferenciação e vocês olharem melhor para aquele desenho, né? Então, assim, não é só uma questão de dar os mesmos direitos para as pessoas, porque a Constituição já previa esses mesmos direitos, mas ela acreditava que todo mundo tinha a mesma aptidão, que todos tinham as mesmas capacidades, as mesmas possibilidades. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes ele entende? Que essa questão da isonomia não é só uma igualdade de direitos, mas a gente precisa tratar de maneira desigual aqueles que são desiguais, aqueles que possuem diferenças, aqueles que possuem necessidades diferentes. Então, na medida em que eu verifico essas desigualdades e eu começo a atender cada um de acordo com as suas próprias necessidades, né, de maneira diferente, de acordo com as suas próprias necessidades, aí sim eu estou determinando o conceito de justiça, né? As chamadas liberdades materiais, continuando, têm por objetivo a igualdade de condições sociais. Meta a ser alcançada não só por meio de leis, mas também pela aplicação de políticas ou programas de ação estatal. Então, o Estado prevendo essas desigualdades, essas características diferentes que cada ser humano tem, que é inerente a cada ser humano, essas características elas são muito evidentes. Então, o Estado verificando essas características por meio de algumas políticas públicas, né? Programas sociais, ele tende a atender essas pessoas nas suas desigualdades. Porque não existe igualdade se eu acreditar que todas as pessoas têm as mesmas capacidades, o que não é verdade. O que não é verdade. Então, olha só, retomando então aquele desenho, e a ideia hoje de inclusão social no que tange a continuidade da educação, a continuidade das aulas, né? da alfabetização ou das aulas no geral. Então, olha só, o que essa imagem ela mostra para a gente, né? Um menino dentro da sua casa, com um laptop aberto, assistindo às suas aulas na sua internet banda larga, enquanto fora da casa desse menino, um outro menino bem pobrezinho, né? Pelo que mostra aqui, mas bem pobre, bastante pobre mesmo, que muito provavelmente não tem um computador. Ele não tem uma internet banda larga, talvez nem tenha um smartphone e muito menos uma rede de internet móvel. Entende? Então olha o que o criador dessa charge ele escreve lá. Né? Pode dar certo para muitos, mas não para todos. Então, assim, será que de fato essa tal inclusão social não está causando mais exclusão? Será que ela não está mostrando, então, ou evidenciando as desigualdades que cada pessoa tem? Será que todas as crianças vão ter acesso aos estudos? Será que vão? Existem crianças, ou existem famílias, ou existem pessoas que têm um smartphone com uma rede de dados móveis, mas com pacote de dados limitado. Será que essa pessoa teria capacidade de todos os dias assistir uma aula teletransmitida e o seu pacote duraria o mês inteiro? Será que isso é possível? Será que aconteceria? Será que isso seria possível? Porque existem jovens universitários que não têm um computador.
que não têm uma internet banda larga, e eles utilizavam a internet e o computador da faculdade. Eles assistiam aula na biblioteca. E hoje, com as faculdades fechadas, as universidades fechadas, as bibliotecas fechadas, as lan houses fechadas, como é que essas pessoas, então, vão ter acesso à educação? Como? Como? As crianças que estão nas suas casas hoje, dependendo dos seus pais, para ensinar-lhes o dever que o professor não tem condição de ensinar-lhes. Como é que eles fazem? Porque o Estado ele tem provido para as crianças que não têm o acesso à internet o material didático impresso. Mas, às vezes, o pai daquelas crianças, ele também não tem condições de ensinar-lhes, porque talvez ele não tenha nem um ensino fundamental completo, não tenha capacidade acadêmica de estar passando alguma coisa para os seus filhos. E como é que ele faz? Como é que isso acontece? Será que a gente está, então, vendo esse princípio da isonomia sendo colocado em prática? Se ele está, que isonomia é essa? Eu digo para você, que isonomia é essa? Que igualdade é essa? Então, assim, a gente tem nesse próximo quadro as duas concepções de igualdade. Vocês podem ter certeza de que o princípio da isonomia ele está presente nesse segundo quadro, nos dois momentos, não é? A gente pode ver ali 3 elementos com idades diferentes, tamanhos diferentes, só que olha só, eles têm o mesmo caixote, o mesmo tamanho de caixote. Só que esse caixote atende a cada um deles da mesma maneira? Eles querem ver o jogo de futebol por cima da cerca. Você vê que o garotinho não consegue assistir. Ah, mas eu dei a ele as mesmas condições que eu dei a todos. Mas será que ele tem a mesma capacidade que os outros dois? Não, ele não. Ele tem um tamanho diferente dos outros dois. Ele tem uma necessidade diferente dos outros dois. Então você vê no segundo quadro, né, dessa segunda charge, olha a diferença aí. Aí você já vê o rapaz que é maior no chão, o outro que é o do meio em cima de um caixote, e o outro que é o menorzinho em cima de 2 caixotes. Então você vê que para cada um deles foi dado alguma coisa diferente. Por quê? Para que se fosse atendida a necessidade de cada um deles. Porque eles são pessoas diferentes, cada um com as suas necessidades, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas diferenças. Entende? Não é uma questão só de dizer que eu vou fornecer para você as mesmas coisas que vou fornecer para o outro. Porque talvez um precise mais de alguma outra coisa do que o outro. Então a gente vai ver aqui num quadro comparativo, né, as diferenças entre a igualdade formal e a igualdade material, que é o propósito desse vídeo aqui. Vamos lá, primeiro, na igualdade formal eu tenho um sistema fechado e na igualdade material eu tenho um sistema aberto. O que é isso? Primeiro, quero que você entenda esse conceito de formal e material, assim, de uma maneira muito simples, tá? Formal é aquilo que tem a forma, aquilo que se amolda ao texto, né? A maneira como o texto fala, né? Ele é exatamente como o texto fala. O material é aquilo que se materializa, é a condição física, né? É o meio físico, aquilo que você pode enxergar, é aquilo que acontece de fato, né? Então, assim, se a gente for olhar para aquele texto anterior, aquelas imagens anteriores, você vê que a igualdade formal, da maneira como está escrita, todos são iguais perante a lei, está bem aqui, né? Eu estou dando igualdade de direitos para os 3 elementos. Os 3. Só que, materialmente falando, será que eles vão ter as mesmas igualdades? Será que eles vão ter a mesma capacidade? Será que eles vão ter as mesmas oportunidades, materialmente falando? Não, isso não acontece. Então, voltando. A igualdade, ou o princípio da isonomia formal, é um sistema fechado e o material um sistema aberto. O que isso significa? Um sistema fechado significa que aquele grupo, existe um grupo de indivíduos e que só se observa aquele grupo de indivíduos. Não se leva em consideração nada que esteja fora daquele grupo de indivíduos ou daquelas condições. Um sistema aberto já é diferente. Ele observa o grupo, mas só que ele
conta além do grupo, além das pessoas ou dos elementos daquele grupo. No sistema formal, consideram-se apenas os membros do grupo, só os membros. Só olham para os membros, né, para cada um dos membros desse grupo, sem se preocupar com a individualidade de cada um dos membros do grupo, sem observar as necessidades ou as dificuldades de cada um dos membros do grupo. Já na igualdade material, considera-se não apenas os membros de um grupo, mas as particularidades, as individualidades, as necessidades de cada membro daquele grupo. No sistema ou na isonomia formal, igualam-se os direitos. Na isonomia material, igualam-se as condições. Isso que é muito importante. Então, para o ministro Alexandre de Moraes, a nossa Constituição, ela não busca uma igualdade de direitos, mas ela busca uma igualdade de condições para que a justiça possa acontecer, para que ela possa ser observada. Então, é isso que eu gostaria que você pensasse um pouco, né? Fazer você pensar um pouco nesses tempos de pandemia, de novo coronavírus, do que seria essa isonomia formal, a isonomia material, o que a nossa Constituição, de fato, ela pede ou ela preceitua, né? A nossa Constituição preceitua, ela prima pela igualdade de condições, tá ok? Então, assim, pense nisso, pense nisso. Pense que hoje você está numa condição, talvez, privilegiada, que você hoje tem um computador, ou você tem uma banda larga, ou... Então pense nisso, que podem haver outras pessoas que não têm as mesmas condições que você. Então você não pode tentar se igualar a essas pessoas, né? Essas pessoas se igualarem a você. Eu ouvi uma frase muito bacana, né? Porque muitos falam assim que nós estamos no mesmo barco, mas não. Nós estamos na mesma tempestade, mas cada um de nós em barcos completamente diferentes. Espero que você tenha entendido bem esse conceito, essa diferença entre igualdade formal e igualdade material, beleza? E que você nunca mais se esqueça desses conceitos, tá ok? Dá aquele like aí, curte, compartilhe, inscreva-se no canal, marque lá o sininho com as notificações para a gente estar sempre, para você ser avisado sempre que houver tiver algum vídeo novo, beleza? Eu agradeço muito a sua visita ao nosso canal e vamos falar do direito?